Oi, gente! Hoje já é dia seguinte e no último vídeo eu disse que eu ia mostrar para vocês se cozinhava as coisas. E sim, a mandioca cozinhou muito bem, nós já almoçamos, por sinal, e ela é muito saborosa. É igual às que eu comia no Brasil. Tô cozinhando a canjica, cozinha muito rápido e eu não estou cozinhando na panela de pressão, porque não se cozinha canjica em panela de pressão comum, porque ela pode entupir, né, ali a válvula e causar um grande estrago. Tô cozinhando na panela simples, mas o milho já tá quase cozido. E aí eu vou pro próximo processo, que é deixar a canjica temperada. E coloquei feijão de molho e o feijão, sim, eu vou cozinhar na panela de pressão que a Maria me emprestou. Lembra que eu falei que eu ia pegar a panela de pressão emprestada dela? Então, ela me trouxe. Aí eu deixei o feijão de molho e agora eu vou colocar para cozinhar. Eu acho que ele vai cozinhar rápido também, mas vamos ver. Deixa eu mostrar mais de perto a. Eu vou guardar já a mandioca que sobrou e vocês vão ver que, nossa, é daquela mandioca manteiga que nós temos no Brasil. É essa que eu comprei aqui. Maravilhosa. Então já matei a vontade de comer mandioca. Cozinhou rápido também. Uma média de até a água esquentar, né? Deu uma meia hora de fervura. E eu achei que foi bem rápido. E cozinha muito bem. E depois que eu cozinho a mandioca, eu sempre procuro escorrer a água, porque ela não fica absorvendo aquela água e acaba se desmanchando, ou então fica aguada depois. Como cozinhou super bem, então é claro que nós vamos comprar mais. Não é barato, mas não é algo daqui do país, então por isso que é um pouco mais caro. Já vou tirar os fiapinhos para depois já tá pronto. As farinhas também, a farinha de mandioca branca, o Léo abriu agora para comer no almoço, que ele estava com vontade também de comer e ele gostou bastante. Ela é bem saborosa também. Acho que foi a prima do Léo que comprou a aipim, ela disse que não era bom, mas nós tivemos a sorte de comprar um bom. Porque quando ela não é boa, ela tem um gosto estranho. Mas essa, nossa, maravilhosa. Pronto, agora eu guardo na geladeira e amanhã nós comemos mais. Antes de eu ir ali para finalizar a canjica, eu vou colocar o feijão cozinhar. Eu vou cozinhar sem sal, sem nada, só vou colocar uma folha de louro. Esse louro foi a Maria que trouxe para nós também. Vou colocar 2 folhas só. Vamos ver se vai cozinhar rápido. Eu vou deixar, depois que pegar pressão, uns 15 minutos. Daí abro para ver se já tá cozido. Agora eu vou finalizar a canjica, porque já tá cozida. E faz uns 40 minutos que eu coloquei para cozinhar. Então cozinhou bem rápido. Sinal de que
O milho é novo, não é milho velho. Aí eu vou colocar uma bisnaga de leite condensado. Coco ralado, é claro, não pode faltar. E vou colocar leite de coco. Quase todas as coisas que eu tô colocando ali são as que nós compramos no mercadinho. Vamos ver se o leite de coco também é saboroso. Cheiroso, é. Nossa, é muito bom. São produtos que nós compramos e, né, agora que tô abrindo para nós provar. E é claro que nós vamos voltar lá comprar mais. Ah, e lembra da canela em pau também? Vou colocar uma. E vou deixar ferver mais uns 10 minutos só. Cuidar para não grudar no fundo, porque agora ela vai ficar mais grossa. E tá pronta a nossa canjica tão esperada. Canjica tá pronta. E agora nós vamos comer. E o feijão tá quase pronto. Eu abri para ver, faltava um pouquinho. Daí eu fechei a panela de novo. E vou deixar cozinhar mais uns 5 minutos. Como eu sei que o Léo gosta de canela, então eu vou pôr um pouco mais na dele. E o André também. Pietro não come canjica. Oi, gente. Já é dia seguinte por aqui. O feijão cozinhou super bem e agora eu vou temperar. O que eu vou usar para temperar? Panceta, é claro. Aí eu vou deixar ela ficar bem douradinha primeiro para depois colocar o alho. Já fritou bem, né? Vou colocar o alho. E eu sempre faço tudo com a tampa fechada. Por isso que aqui em casa a cozinha não é engordurada. Porque sempre tem tampa nas panelas. E agora eu deixo o gás baixo para não queimar, para dourar o alho e também para quando eu abrir a panela não ficar pulando gordura. Coloco só um pouquinho de água morna. Vou tirar as folhas de louro, porque eu congelei uma parte do feijão, é claro que senão era demais. E as 2 folhas de louro ficaram nesse aqui.
Aí vou colocar um pouquinho de sal e vou deixar ferver. E aí depois eu provo pra ver se tá na quantidade certa. Bom, feijão já tá no ponto. Arroz eu já tinha colocado para cozinhar. E eu cozinho naquele modo menos fogo, deixando o arroz descansar e assim ele se cozinha sozinho e não perde as propriedades. E esse feijão é novo, por isso que ele cozinhou tão rápido. Ele cozinhou na panela de pressão por uns 10 minutos só. E olha que eu nem deixei de molho. Então, super aprovado. E além de cozinhar rápido, o caldo também ficou aqui uns 5 minutos fervendo e já estava pronto. Eu não gosto daquele caldo muito grosso. Eu gosto dele médio, porque aqui ele ainda vai secar o líquido, que o grão vai puxando a umidade e aí vai ficar aquele feijão com sem caldo, né? Fica muito seco. E fiz ovos para acompanhar o arroz e feijão que nós gostamos tanto. E ok, a parte quente é essa, e daí tem a salada que eu vou comer depois e não misturado com a quente. E como vocês podem ver, vou mexer com as minhas plantas. Sim, eu comprei mais 2 roseiras e uma hortênsia que já tá começando a soltar botões que eu acabei de ver. Então, eu vou colocar elas em vasos maiores. São os vasos de algumas plantas que eu tinha e que chegou o inverno e secaram. Então, vou dar uma mexida nessa terra, vou colocar um pouco mais de terra boa e vou plantar elas aqui. Essa aqui dá uma flor rosa lindíssima, mas ela é de estação. Então, não tem jeito, acaba secando. Tá nascendo até um pé de mato nesse vaso. Eu peguei uma roseira rosa, na verdade são 3 mudas aqui. Eu podia plantar cada uma num vaso, mas eu não quero, então eu vou tirar ela desse mini vasinho e plantar num vaso grande junto, todas as 3 mudas. Tava aqui imersa em água para quando eu tirasse do vasinho, o torrão não se desfazer. E como tá começando a esquentar aqui, já tem flores, como vocês viram, acho que no último vídeo, último não, o vídeo do nosso passeio, já começa a ter bastante flores, principalmente as margaridas que tem aqui, né? São aquelas florzinhas, né, que saem nos gramados, elas já estão começando a aparecer. Quando tá assim, no ponto alto delas, o gramado fica branco de tantas flores que dá. Então tudo está começando a brotar, se vê assim a vida voltando, as plantas brotando, as flores começando a abrir, ou se encher de botões. Então é muito legal as estações aqui, porque elas são bem definidas. Lá em flores, essa suculenta aqui também tem botãozinho. Então, essa aqui tá
Ok. Aqui também tem uma mudinha de suculenta. Essa aqui tá cheia de batatinha da antiga planta que tava aqui. Eu acho que eu vou colocar ela em outro vaso, que provavelmente ela vai brotar agora no que começa a esquentar. Vou fazer um teste. Vou deixar aqui que daí depois eu planto em outro vaso. Aí peguei uma champanhe também. Olha só que linda. Essa aqui tem 4 mudas. E eu paguei acho que 3 euros por cada vasinho desse. E aqui eu vou plantar minha linda hortênsia. Ela dá essas flores rosas aqui. Fui lá embaixo para pegar alguns vasos que eu tenho. Lá, eu tenho vários vasos, né, que eu ganhei. Esses aqui eu peguei lá no centro de reciclagem. Tava lá, no lixo. Aí eu trouxe, vou plantar a suculenta nesse de barro. Tem umas pestezinhas junto. Eu vou plantar ela meio deitadinha, que daí esses brotinhos novos já viram muda. Vou deixar ela pegar primeiro e depois eu corto e faço novas mudinhas que nem eu fiz naquela ali. Eu tenho mais uma ali que eu comprei, que ela dá uma flor lindíssima. Mas aquela ali, acho que eu vou plantar num vaso de assim, que eu tenho lá na frente. E aqui eu vou plantar o meu lírio da paz que eu tinha na terra, mas o substrato estava errado. Aí para não perder eu tirei ele, ele ficou todo inverno na água. Já tem várias folhas novinhas, mas agora eu vou passar ele para a terra. Aqui eu vou plantar uma jiboia branca que eu comprei.
Já estamos em outro dia e eu vou mostrar para vocês como é que ficou as minhas plantas ali fora, já que anoiteceu. Na última take que eu gravei para vocês e não mostrei como é que elas ficaram. Então, eu deixei a roseira, uma das roseiras aqui, e olha só que linda que tá essa roseira, tá maravilhosa. E aí a minha trepadeira, que é essa aqui, que ela já tá soltando botões e muitas folhas novas. Aquela outra que eu falei que eu ia plantar, que tava ali, eu plantei aqui, ó, nesse vaso grande, ela também dá flores. Então vamos esperar ela abrir os botões. Aí a minha suculenta, que eu já tinha mostrado pra vocês que ela tá com uma florzinha, ó, vai florescer daqui a pouco. E tá linda esse vaso com essa aqui. Então a intenção é plantar mais suculentas aqui para manter sempre. Que é uma planta que se dá super bem com calor, e aqui o calor é extremo quando chega o verão. A outra roseira eu deixei aqui, ela já secou algumas flores, ele tem outras abrindo. Aqui uma lavanda que tá linda. Aqui a hortênsia, que tá com botõezinhos já ali. Vamos ver quando ela florescer, eu mostro pra vocês. Lembra que eu tinha plantado camomila? Então, olha só. Nasceram super bem. Vou ter que provavelmente fazer o transplante delas daqui, porque nasceu praticamente todas as sementes que eu coloquei. Isso que eu nem coloquei muito. Então, nasceram todas. As azuis também, ó. Como nasceu bastante. Também vou ter que tirar elas daqui quando crescerem mais, para fazer não deixar tudo muito amontoadas. E as lavandas ainda não nasceram, porque elas demoram muito para nascer. Vamos ver, né? Quantas vão nascer, quando vai nascer, mas é uma média de uns 30, 40 dias para elas começarem a germinar. Aí ficou assim, tudo começando a voltar a ficar verdinho, as flores começarem a aparecer. Essa trepadeira aqui também voltou a brotar, ó, tá cheio de brotos novos e ela é lindíssima quando floresce. Mas essa só floresce no verão, agora na primavera não. E então devagarinho a vida vai voltando aqui na varanda de trás, né? Da frente tá vazia, não coloquei nada lá ainda. Aí eu trouxe essa aqui que fica lá no meu quarto, eu trouxe pra cá para pegar sol, porque quanto mais sol ela pega, mais rosa ficam as folhas. Aí ela pega um bom solzinho. Essa aqui também tá voltando a ficar verdinho, que é a cor normal dela, e ela dá umas flores maravilhosas. A jiboia branca tá aqui, mas não significa que ela vai ficar aqui, mas por enquanto está. E tá lindíssima essa também, tá crescendo bem rápido. A espada de São Jorge eu deixo aqui, perto da porta, porque é uma planta de proteção, então eu mantenho ela aqui e só troquei o vaso, né? Tirei ela da água e plantei na terra. E aqui em cima tá uma das minhas jiboias, que ela estava em recuperação e agora está se desenvolvendo super bem. Aqui no escritório estão as minhas orquídeas, mas eu vou arrumar um novo canto para elas e logo eu mostro para vocês onde eu vou colocar. As que não estão com flores, porque as que estiverem com flores, elas vão ficar espalhadas pela casa. Essa aqui já é a terceira florada que ela vai dar, que é aquela sapatinho de bailarina. Então, ela já deu 2 flores e agora tem mais um botão aqui, ó, que vai sair mais flores. Eu nunca tive esse tipo de orquídea, essa espécie, mas estou adorando. É uma planta que está sempre com flores. Essa aqui também tá com a haste floral ali, logo abre. Essa aqui já está com flores, já é a segunda florada dela também aqui em casa. E essa aqui do ladinho é uma branca que eu quase perdi. E tá linda essa. E aí eu tenho seguido uma italiana que se tornou especialista em cultivar phalaenopsis. E aí eu aprendi várias dicas com ela.
Aí eu tenho seguido ela já faz tempo. E ela sempre, ela só fala de orquídeas, né? E aí uma das coisas que eu sempre tinha dúvida também de como é que faz uma orquídea florescer com mais rapidez e que as flores sejam abundantes e duradouras. Luz, muita luz. Quanto mais luz ela tiver, mais estímulo ela vai ter para florir. Mas não, digamos assim, luz, 12 horas de luz direto e 12 horas de escuridão, porque ela precisa dessa oscilação de luz também. Não adianta a gente molhar, trocar substrato, encher de adubo para que estimule a planta a soltar flores se ela não receber luz. Porque normalmente às vezes a gente coloca a orquídea, ela é linda, vai ficar aqui e vou esperar ela florescer de novo, ou então alguém não tem paciência de esperar que ela floresça, porque ela não floresce a cada mês, né? Ela tem floração aí 1, 2 vezes no ano no máximo, mas as flores são duradouras. Nem as minhas duram a média de floração de 3 a 4 meses. Eu tenho uma pequenininha das mini, que não são mini, né? E elas são mini porque eu deixo nesses vasinhos, mas se eu plantar elas em vasos maiores, ela vai ficar igual a qualquer uma. Por que que essa vai crescer? Porque ela não é mini original. Essa daí é uma planta que foi desenvolvida em laboratório, em cultivo para desenvolver. E eles deixam nos vasinhos como se fossem mini, mas elas não são mini. Para serem mini de verdade, elas precisam ser originárias da natureza mini. Acho que vocês vão me entender. Então, essas aqui, eu vou trocar elas de vaso e elas vão se tornar uma planta do tamanho das que eu já tenho. Então, as mini que normalmente a gente compra, que não são as originárias, que elas não têm nenhum método de modificação em laboratório, elas vão crescer. E aquelas que são originárias da natureza, aquelas que não sofrem nenhum intervento do homem, aquelas sim são mini, mas são mais raras e muito caras. Quanto mais original a planta é, mais cara ela se torna. Porque essas criadas em laboratório, em viveiros, elas são feitas em grande escala, então o custo para eles é mais baixo do que uma planta que você tem uma muda, que normalmente são aqueles que são os colecionadores, né? Eles trocam mudas, vendem, e aí sim, sem nenhum intervento de modificação da planta. Enfim, essas minhas mini, eu já já quero comprar os vasinhos maiores para colocar elas. E aí eu vou criar um novo cantinho, que é o lugar mais iluminado da casa para colocar elas, para elas receberem essa luz direta 12 horas. Aqui elas recebem bastante luz, mas não tanto quanto nesse novo espaço que eu vou colocar. Por isso que essa aqui floresceu antes de 1 ano de floração, que ela tá comigo, que ela já floresceu de novo. Porque ela fica perto da janela e recebe muita luz. Igual aquela que tá ali, que ela vai florescer. Aquela outra não tá florescendo porque é uma nova que eu trouxe para casa há uns 4 meses atrás. Então é por isso que elas florescem. Então, se você tem uma orquídea aí que demora para florescer ou que está com você há anos e não floresce, reveja onde ela está e coloque ela recebendo muito mais luz. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo da nossa rotina aqui de casa, eu cozinhando, cuidando das plantas. E tudo que for acontecendo, eu vou gravando para compartilhar com vocês. Claro que eu queria liberar vídeos todos os dias, sim, mas todos os dias é aquela rotina básica de todos os dias. Tem alguma coisa diferente todo dia? Sim, porque nem tudo na nossa vida é igual todo dia. Mas nem sempre eu consigo gravar, porque acontece as coisas muito rápido. Semana passada o Léo estava trabalhando à noite, então durante o dia eu tenho que deixar ele descansar, eu procuro não fazer barulho. Durante a semana leva os meninos para a escola, busca na escola, faz comida, sai comprar coisas, é aquela rotina. E agora que os dias vão começar a ficar mais longos, então nós vamos poder curtir mais fora de casa, que é o que nós mais gostamos. Ontem ainda demos uma revisada nas bicicletas, enchemos os pneus, limpamos para voltar a andar de bicicleta, porque agora o clima começa a melhorar e nos permite fazer isso. Então, em breve eu volto
com mais vídeo, com mais coisas de organização aqui em casa. Eu vou fazer o vídeo de organização dos armários, que vocês estão me pedindo, como é que eu faço. E aqui em casa tá na hora realmente de organizar. E vou fazer uma pequena decoração de Páscoa, só para não deixar passar em branco. Refazer a guirlanda da porta, tirar aquela de inverno e colocar já a da primavera, com um pequeno toque aí de Páscoa. Mas aí será no próximo vídeo. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.